Durante vários momentos na minha vida eu senti que eu não estava conseguindo progredir no violão. Senti que estava muito difícil e até que o violão não era para mim. Você já passou por isso? Talvez você esteja passando por isso nesse exato momento. Meu nome é Arthur Endo, eu sou músico profissional e dedico minha vida ao violão há mais de 15 anos. Hoje em dia eu tenho mais de 10 mil alunos aqui na internet com meus cursos online. Se você quiser conhecer alguns deles, clica na descrição desse vídeo. E hoje eu quero compartilhar com você um conceito chamado The Dip, ou o vale, que explica muitas das razões pelas quais as pessoas desistem do violão logo antes de fato, chegarem naquele nível que sempre quiseram. Quando a gente começa aprendendo uma habilidade nova, é normal que no começo a gente esteja muito motivado, muito entusiasmado, e a gente começa evoluindo muito rápido, porque a gente está aprendendo do zero, e o básico geralmente é rápido de aprender. Agora, quando a gente passa algumas semanas, talvez alguns meses, com essa motivação, ela aos poucos vai se dissipando. E aí quando a motivação não é a mesma de quando a gente começou, fica um pouco mais difícil dedicar energia. Ao mesmo tempo, as coisas que a gente vai aprender a partir de certo momento começam a ficar cada vez mais difíceis. É assim que o aprendizado funciona. Primeiro a gente aprende o abecedário, para depois aprender as palavras, para depois aprender as regras gramaticais, e cada vez que você vai subindo de nível, as coisas vão aumentando em termos de complexidade. Então, o aprendizado, que no começo era simples, rápido e uma motivação muito grande, estava envolvendo aquele aprendizado, agora já não é nem tão entusiasmante e nem tão divertido mais. Então, como que a gente vai fazer para passar por esse momento? Será que toda a minha relação com esse aprendizado a partir de agora vai ser dessa mesma maneira? Esse é o momento em que a gente tem mais dúvidas, mais perguntas que respostas. É o momento em que a gente começa a se perguntar se a gente realmente quer continuar tocando violão. Será que vale a pena manter o violão na vida? Se você se identifica com esse momento do aprendizado, eu tenho uma boa notícia para você. Ele é um bom sinal. Eu sei que não é intuitivo, aparentemente se está mais difícil, se está mais complexo, se a gente não está tão seguro quanto estava antes, se não é tão divertido, aparentemente é pior. Mas na verdade, esse é um momento que representa um crescimento em relação ao estágio inicial e significa também que você está muito próximo a entrar numa curva de aprendizado crescente. Você em breve vai sair dessa fase e vai entrar numa fase em que a compreensão daquilo que você aprendeu vai se dar de maneira mais rápida, tudo vai fazer mais sentido, tudo vai parecer se unir dentro da sua cabeça. Muito comum no aprendizado do violão são aqueles estudantes que estudam e se questionam o tempo todo: por que isso vai ser útil? Por que eu devo continuar aprendendo isso? Por que essa coisa aqui vai me ajudar? Não é que nem uma criança na escola aprendendo química, sabendo que nunca vai usar química pro resto da vida se decidir virar jogador de futebol. Mas no violão a coisa é completamente diferente. Se você está orientado por um bom professor ou por uma boa metodologia, você tem que confiar nas pessoas que vão te orientar, porque a música ela envolve diferentes áreas muito separadas no começo, mas todas vão se unindo até que você consegue entender a relação entre a formação de acordes, entre o conhecimento do braço, entre improvisação, entre composição, e aí você entende que na verdade você está falando o tempo todo da mesma coisa. Então esse estágio, que é onde a maior parte das pessoas desistem, não é o inimigo. Esse estágio, na verdade, é um obstáculo que você tem que superar e que uma vez superado vai te colocar numa fase de aprendizado muito mais tranquila, onde você vai consolidar uma rotina de aprendizado bacana, onde você vai entender que o violão ele faz parte da sua vida e os conhecimentos que você adquiriu não vão ser esquecidos, onde você vai ter mais liberdade criativa, onde você vai conseguir tocar mais músicas e onde você vai ver um progresso não só na sua habilidade de tocar violão em si, mas também na sua habilidade de aprender mais rápido. Quando a gente começa a aprender violão, a gente tem um tempo de aprendizado de uma música que pode ser semanas para tirar uma música, pode ser um mês para tirar uma música. Na medida que a gente vai progredindo, você pode chegar a tirar músicas em 5 minutos, tirar músicas em 10 minutos, músicas que no começo você levava dias, se não semanas para aprender. Ou seja, no violão vai aprendendo a aprender mais rápido. E essa é uma das mágicas de não desistir. Muitas pessoas esperam até que elas estejam prontas
para fazer algo, para de fato seguirem adiante. Eu acho que eu ainda não tô pronto para dedicar esse tempo pro violão, não tô pronto para entender direito esses conceitos, não tô pronto para tirar essas músicas. Talvez você realmente não esteja, mas existe um caminho que vai te levar até o ponto em que você quer. Ainda que seja um caminho mais lento, ainda que seja um caminho mais passo a passo e que não seja exatamente a próxima música super difícil a que você vai tirar. Talvez você tenha que tirar 5, 10 músicas até chegar na música que você quer. Mas existe um caminho e você não precisa se sentir pronto para de fato percorrer esse caminho. Eu vou te dar alguns exemplos da minha vida para te dizer que na minha vida musical, nada que eu fiz, eu senti que eu estava pronto de fato para fazer. Foi tudo acontecendo sem que eu tivesse pronto, eu fui me tornando pronto ao longo do processo. Em 2011, por exemplo, quando eu entrei no conservatório de música, eu lembro que quando eu li o edital do conservatório, eu tremia. Entrar no conservatório era um negócio assim, nossa, bizarro de complexo, difícil. Só os grandes músicos passaram pelos conservatórios. Como que eu, que fazia aula na minha escola de música ali e tal, ia conseguir passar numa instituição dessas? E aí eu comecei a praticar, prestei alguns conservatórios e passei em um, e aí comecei os estudos naquele conservatório e ali eu decidi que eu ia virar músico. Em 2013, eu não me sentia nem um pouco pronto para fazer uma faculdade de música, nem do ponto de vista do vestibular, nem do ponto de vista do violão em si. E eu comecei a me dedicar para essas duas coisas, passei o terceiro colegial inteiro me dedicando para conseguir passar no vestibular, e aí eu passei por muito pouco, eu fui suplente, né? Tem 3 vagas no violão, eu fiquei em quarto e aí uma pessoa desistiu. Ou seja, eu de fato não estava pronto, mas eu arrisquei. E ao arriscar, eu consegui passar na faculdade de música. Quando eu comecei a prestar competições de música, competições de violão, eu não senti que eu estava pronto. Na verdade, eu via muitos músicos que eu achava muito melhores que eu prestando as mesmas competições. Eu me sentia muito inseguro. Como que esse cara vai prestar e eu vou ganhar desse cara? E aí, no começo, eu não ganhava. Eu ia pra competição, chegava na semifinal, não passava pra final. Ia, não passava. E aí, chegava na final, não ganhava. Até que eu comecei a vencer competições. Foi um processo. E eu, de fato, não estava pronto. Eu ganhei minha primeira competição, depois ganhei outra. Então, não espere estar pronto. É uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo. Eu não estava pronto para fazer minha primeira turnê fora do país. Eu não estava pronto para gravar meu primeiro disco. Não estava pronto para gravar um disco produzido pelo meu maior ídolo no violão. Eu realmente, de coração aberto, não me sentia pronto, nem preparado, nem à altura desses desafios. Mas eu nunca vi como pré-requisito para tentar algo essa sensação de achar que eu consigo. Às vezes mesmo achando que eu não vou conseguir, eu vou lá e faço. Eu acho que é um pouco essa ideia que eu quero trazer para você. Você está num momento agora em que, se você não desiste, mesmo sem sentir que você vai conseguir chegar lá, mesmo achando que os músicos que você admira tocam 10 mil vezes melhor que você, que você nunca vai atingir esse nível, não importa o que você está sentindo que você vai ou não conseguir fazer, tenta. Porque uma coisa não é pré-requisito para outra. Você não precisa se sentir seguro para conseguir conquistar as coisas que vão te tornar seguro. Para você tocar muito bem violão, para você tocar qualquer música no violão, para você realmente chegar no nível que você sempre quis, não é uma questão de sentir que você consegue, de achar que você tem o nível necessário para chegar intelectual, ou de QI, ou de facilidade musical, o que seja. Não é uma questão de confiança, é uma questão do que você vai fazer, do passo a passo, das ações até o momento em que você vai chegar onde você quer, do plano, da estratégia, da forma que você vai organizar a sua vida para que isso de fato aconteça. E aí entra uma pergunta essencial, né? Que é o porquê de fato você quer tocar bem violão. Você realmente tem essa disponibilidade para o instrumento, essa vontade de dedicar uma energia todos os dias para o violão? Porque se você realmente tem a expectativa de que depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, você vai estar tocando absurdamente bem violão, tocando como o Paco de Lucia, como o Rafael Rabelo, isso não vai acontecer. Você tem que entender se a sua vontade de tocar violão bem, de se desenvolver nesse instrumento, de se realizar como músico, seja profissional ou amador, ela é grande o suficiente para você abrir um espaço na sua vida significativo para fazer esse sonho, de fato, se tornar uma realidade. É importante entender que não existe um atalho, não existe nada que vai fazer com que você
aprenda a tocar em uma semana tão bem quanto Paco de Lucia. É uma habilidade que exige paciência, que exige um comprometimento a longo prazo. E é interessante pensar nisso porque as coisas que a gente tende a valorizar como sociedade são coisas que não são fáceis de conquistar. E as coisas que são muito fáceis, a gente tende a não valorizar. Então, as coisas que eu pessoalmente admiro são pessoas que sabem falar muitos idiomas, pessoas que desenvolveram habilidades incríveis, pessoas que têm uma capacidade de fazer coisas extraordinárias. E se isso fosse fácil, se todo mundo fizesse essas coisas, elas não seriam extraordinárias. Se todo mundo fosse poliglota, ser poliglota não seria valorizado. Se todo mundo tocasse bem violão, tocar bem violão não seria valorizado. Então entenda que o esforço, ele é parte não só do processo, mas da razão pela qual você mesmo valoriza essa habilidade. A razão pela qual você mesmo fica impressionado quando você vê alguém fazendo algo muito legal. Se todo mundo no mundo tocasse violão muito bem, seria só mais um. Então, existe um preço a pagar por uma habilidade. Que preço é esse? Paciência, dedicação, pensamento a longo prazo, encontrar as melhores formas de desenvolver suas habilidades nesse instrumento. Não é um valor financeiro. Você precisa buscar as melhores estratégias para você chegar lá. Você precisa continuar insistindo mesmo em momentos difíceis. E a boa notícia é que quando você consegue de fato tocar bem violão, ninguém tira isso de você. Ninguém herda saber tocar bem violão. E essa é uma das coisas mais especiais da música. É uma jornada individual, uma jornada que ninguém pode percorrer por você. E é muito importante que você consiga valorizar suas pequenas conquistas ao longo do caminho. Uma sugestão que eu sempre dou é: grave um vídeo por semana tocando o que você quiser. E aí você vai ter um comparativo. Daqui a 2 meses, 6 meses, você vai ver o seu progresso ao longo do tempo. Sabe aquelas pessoas que tiram uma foto do antes e depois do regime? Eu tenho certeza que essas pessoas ficam comparando sempre o próprio corpo com a primeira foto. Olha onde eu estava e olha onde eu cheguei. Isso é um estímulo para chegar ainda mais longe. E você pode, gravando vídeos, ter esse mesmo efeito de aumentar sua motivação e valorizar todo o progresso que você já fez. É muito importante que a gente valorize o que a gente já conquistou e é muito fácil, muito fácil a gente esquecer todo esse progresso. Então saiba que esse momento difícil, esse momento complexo, esse momento que talvez faça você sentir que você está fazendo um malabarismo com muito mais pinos, muito mais bolas do que você consegue, é parte do processo. E ele é uma parte importantíssima e é onde a maior parte das pessoas desistem. Mas pensa comigo nas pessoas que você conhece que tocam bem um instrumento. Pensa nas milhares e milhares de pessoas no mundo que tocam bem um instrumento. O que elas têm que você não tem? Absolutamente nada. Elas só priorizaram isso na rotina delas e encontraram uma forma de seguir adiante no longo prazo. Se você quiser que eu seja o seu professor e acompanhe você nessa jornada, eu posso acompanhar o seu caminho. Eu posso te dar a mão e falar: vamos por aqui, e te apresentar uma forma de evoluir que já funcionou para milhares de alunos. Eu criei um curso chamado Método Violão 100, que já conta com mais de 10 mil alunos satisfeitos. Eu criei um caminho passo a passo para você, um caminho em níveis, como um jogo para tornar o aprendizado estimulante. Você vai evoluindo de nível em nível, sempre encontrando o desafio ideal para você, até você chegar no nível 100, onde você vai zerar o curso e vai ter desenvolvido a capacidade de tocar a música que você quiser no violão. Isso já mudou a vida de muita gente, já fez pessoas com mais de 70 anos conseguirem finalmente aprender violão. Outros que estavam exatamente nesse momento de dificuldade, de complexidade, há meses ou há anos sem progredir no instrumento e finalmente conseguiram seguir adiante, conseguiram aplicar a metodologia para tocar muito bem violão, para chegar no nível avançado. E já fez com que muitas pessoas que estão passando por essa fase mais difícil, essa fase em que o aprendizado parece muito complexo, muitas informações, e aí encontraram na metodologia um caminho simples, um passo a passo, um guia, uma progressão simples, clara e eficiente. E finalmente conseguiram realizar o sonho de tocar violão. Então, se você quiser saber mais sobre essa metodologia, clica no link na descrição. E se você quiser continuar assistindo os vídeos do canal, clica aqui em cima.